Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Movimento Empresarial, sempre aqui pela Rede Sul de TV, na parceria com a Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério, tudo bem? No programa de hoje, nós vamos conversar com o empresário Túlio Barbosa. Ele vai contar para nós, diretamente de Brasília, algumas novidades, como, por exemplo, uma nova marca de motos elétricas que está chegando no Brasil, e vai tratar de um tema muito interessante, que é o espaço de trabalho e de consumo para os 50 mais. Também vamos conversar lá do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, com o também empresário Daniel Strongin, um americano que vive no Brasil há quase 20 anos e que trabalha colaborando com o desenvolvimento de empresas e de negócios. Teremos também as dicas de gestão com a administradora Vera Brock, que vai tratar de alguns temas que podem ajudar você no seu negócio. A novidade, a partir de agora, em todos os programas estará conosco o Dr. Geovanni Alves, que vai trazer a sua experiência para nós, colaborando com as dicas jurídicas. Tem dúvidas sobre o aspecto jurídico no campo empresarial? O Dr. Geovanni pode te responder. E também teremos o Minuto da Amicro, onde o tema dos micro e pequenos negócios sempre é debatido aqui no programa Movimento Empresarial. E nós contamos com o apoio inestimável da Sistec. A Sistec, que é uma empresa de contabilidade digital e que pode te ajudar desde a montagem do seu negócio até mesmo a tarefas mais complexas dentro do ambiente da contabilidade. Está aí o site para você consultar e saber um pouco mais sobre a Sistec. Ana Paula, está na hora da gente falar com os nossos convidados. O programa Movimento Empresarial está começando agora. E o nosso entrevistado, neste momento, aqui no programa Movimento Empresarial pela Rede Sul de TV, diretamente de Brasília, é o economista Túlio Barbosa. Túlio Barbosa, que tem múltiplas atividades, e vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência e um pouco das suas pesquisas. Tudo bem, Túlio? Tudo bem, bom dia. Foi um prazer estar falando com vocês aqui. É um grande prazer a gente poder assim, conversar, né, e falar um pouco sobre o empreendedorismo brasileiro. Ana Paula. Gratidão, Rogério. Túlio, seja muito bem-vindo a esse programa Movimento Empresarial. É uma honra a nossa tê-lo conosco. Você que foi um dos painelistas lá do evento que foi o Fórum Internacional de Administração, o FIA, que aconteceu este ano no Pará, ali no finalzinho de setembro, e claro, a tua apresentação foi bem relevante, com conteúdos e informações bem relevantes, e nós fizemos o convite para que você pudesse estar aqui compartilhando, além das informações da palestra, mas também uma trajetória de empreendedorismo que você contou para a gente. Túlio, conta para a gente, para também os telespectadores, um pouco da tua jornada, um pouco da tua história, para que a gente possa conhecer também essas atividades que você faz. Bom, Ana Paula, é muito interessante essa pergunta, porque no início da nossa vida profissional, né, é muito comum os pais estimularem os filhos a procurar um bom emprego, a buscar uma grande multinacional ou a fazer um concurso público, né? Mas eles esquecem de dizer que existe muito mais ganho ao empreender, né? E essa decisão de procurar emprego ou gerar emprego, elas podem, inclusive, caminhar juntas, né? Basta você
ter essa mentalidade empreendedora que pode ser estimulada desde a nossa adolescência, né? Hoje, eu acho que as escolas brasileiras até se preocupam um pouco mais com essa agenda de estimular o empreendedorismo dentro das escolas, mas eu acho que essa deveria ser uma matéria da grade, né? Educação financeira e empreendedorismo. Gerar emprego, o nosso país precisa dessa geração de emprego, né? Dessa geração de renda, dessa geração de riqueza, e é algo que eu tenho em mim desde muito novo. Eu comecei comprando e vendendo carro aos 17 anos, tive locadora de carro, e sempre me preocupei com essa agenda de empreendedor. Hoje tenho 2 plataformas educacionais e espero em breve aí estar trazendo para o Brasil uma nova marca de motos elétricas. Ela já tem nome, né? Ventani Motors, e a gente está tratando essa agenda. É uma agenda que a gente vem tratando diretamente com o mercado chinês, que foi pioneiro em várias tecnologias de mobilidade elétrica. Então, aí está talvez um dos mais novos desafios na minha vida empresarial. Muito bacana. Túlio, tu és economista e tu tens uma atividade acadêmica também, então tu desenvolve na prática algo que é muito salutar, porque ao mesmo tempo que tu atuas no mercado como empresário, tu também tem uma atividade como professor, como docente. E o que acontece? Além disso, tu estás atuando e desenvolvendo pesquisas que tratam de um dos desafios novos, que é a questão da empregabilidade após os 50 anos. E por quê? Porque a gente está vendo uma longevidade maior das pessoas e, ao mesmo tempo, uma necessidade de permanecer produtivo após uma determinada idade. E as empresas têm resistido, em alguns casos, em ter pessoas com mais de 50 anos. Então, eu queria te pedir para tu conversar um pouquinho sobre essa temática, porque essa foi uma das questões que tu trouxeste lá no Fórum Internacional de Administração. É muito interessante também, Rogério, porque o que acontece, né? A gente tem aí um aumento significativo da nossa expectativa de vida, né? E com esse aumento dessa expectativa nasce também um novo mercado, que é o mercado da economia prateada. E a gente precisa entender esse mercado, né? Eu costumo dizer que tecnologia não tem nada a ver com tecnologia tem a ver com pessoas. Por quê? Porque hoje nós, empresários, utilizamos a tecnologia também para entender tendência e comportamento humano, né? A minha sensibilidade é que hoje as empresas começam a ter uma preocupação maior em entender esse mercado 50 a mais, entender esse mercado 60 a mais, porque ele é um mercado com poder de compras, ele consome, ele está aí e ele está aumentando, ele está crescendo, né? E aí começa a vir uma nova demanda do lado das empresas, né? Que é compreender mais como funcionam, que expectativas têm essas pessoas. E, naturalmente, isso vem com novas vagas de emprego exatamente para esse mercado, né? Para essas pessoas. Mas vem também um outro desafio, que é o uso da tecnologia. E aí, assim, como eu falei lá no seminário, né? Esse profissional ele não precisa entender programação, mas ele precisa entender o que está por trás dessa programação, né? Como ela é usada, o que podemos alcançar, que tipo de informação pode ser gerada a partir do bom uso da tecnologia. E eu acho que esse talvez seja o maior desafio para essas pessoas, lidar com menos resistência ao uso da tecnologia, né? Talvez se fosse alguns anos atrás,
a Ana Paula e você teriam me convidado aí até aí o estúdio para que a gente pudesse estar fazendo essa gravação. Mas a gente está aqui com uma baita qualidade de áudio, de uma baita qualidade de vídeo, e eu tenho certeza que a qualidade da entrevista não vai ser comprometida, porque nós estamos usando os recursos tecnológicos necessários. Esse ponto é que eu preciso, que eu quero comunicar para as pessoas, né? Procure entender o que é, como ela pode te ajudar. Traga ela para o seu dia a dia, ela a tecnologia. Ana Paula. Perfeito, Túlio. Gratidão por contribuir e compartilhar essas informações. Quero fazer aqui uma chamada, aproveitando que a gente está falando sobre empregabilidade 50+. No dia 26 de novembro, aqui em Porto Alegre, vai acontecer o primeiro encontro para mulheres 50+, realizado pelo grupo Conexões Elas Mais. Esse tema é um tema que está vindo com grande força, com muita necessidade de compartilhamento de informações e um trabalho social, tanto das pessoas 50+, que estão aí empreendendo, buscando a recolocação profissional, mas também das organizações e das empresas verem a importância de, como você falou, até anotei o termo aqui, Túlio, sobre a economia prateada. E voltando ao nosso assunto, ao que você está trazendo sobre a importância de entender as tecnologias, mas também pegando o ponto que você trouxe lá no início, referente à sua empresa que está desenvolvendo uma moto elétrica que está sendo trazida para o Brasil. Conta-nos mais sobre esse projeto que você está fazendo, onde está sendo desenvolvido, o objetivo, tem previsão para chegar no Brasil, quais as tecnologias que estão sendo utilizadas para justamente desenvolver esse novo meio de transporte elétrico. Ana Paula, é sabido, né, que hoje a questão da mobilidade urbana ela é um desafio para a grande maioria dos municípios, né? Sobretudo agora, recentemente, a gente até teve agora uma baixa no preço do combustível, mas o combustível também é um fator complicador para essa questão da mobilidade, né? Na verdade, para toda a logística nacional. E a gente percebe uma tendência mundial na evolução dos meios de transporte voltados para o combustível, digamos assim, elétrico, né? O combustível não fóssil. Uma preocupação com as questões ambientais, com um futuro de uma economia verde para os nossos filhos e para os nossos netos, né? E é dentro dessa mentalidade que nasce a Ventane, procurando trazer uma mobilidade elétrica mais voltada para motocicletas, né? Bicicletas, enfim, produtos mais acessíveis ao cidadão comum, de tal forma que a gente possa, de fato, contribuir para uma melhor qualidade de vida, um menor tempo entre a residência e o seu local de trabalho e também contribuindo com as questões urbanas de mobilidade, né? O projeto está sendo todo desenvolvido na China, assim, várias indústrias do setor automobilístico tiveram seus projetos pilotos desenvolvidos na China, e a Ventane Motors é mais uma dessas agendas desenvolvidas aí numa parceria Brasil-China, e a gente espera estar lançando a marca em dezembro desse ano aqui no Brasil. Túlio, tu falaste sobre um tema que me parece que é muito importante também, que vamos chamar até da questão da integração dos 50+ na economia, ou do aprofundamento da participação dos 50+, seja como um propulsor de novos negócios, seja como um agente de execução dos novos negócios e também como um consumidor.
Na tua percepção, Túlio, quais seriam os principais desafios para integrar essas pessoas nessa nova economia? Acho que o principal desafio quem está colocando são as próprias pessoas, tá? Quando a pessoa tenta resistir ao uso da tecnologia. Porque, no mais, Rogério, eu só vejo vantagem, sabe? Eu vejo comprometimento numa pessoa, num profissional 50 a mais, eu vejo inteligência e maturidade num profissional 50 a mais, eu vejo experiência de vida para ser trocada com os nossos novos profissionais. Então, eu particularmente vejo muito mais pontos positivos do que pontos negativos. E o pouco do negativo que pode ainda existir está muito intrínseco a cada profissional em falar, olha, eu quero, posso e estou disposto a superar isso, né? Porque superado a questão tecnológica, o uso da tecnologia como ferramenta do nosso dia a dia de trabalho, eu acho que existem ganhos para as duas partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. Muito bom, Túlio. Mas nosso tempo de entrevista está chegando ao fim, então eu vou pedir para ti deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, mas também te agradecer por todos esses conteúdos, essas informações que você compartilhou conosco hoje aqui no Movimento Empresarial. Acho que o empresário brasileiro precisa se alfabetizar em dados. Vivemos um momento do dataísmo, temos grandes instituições no Brasil, como a Fundação Getúlio Vargas e o IBGE, com ampla gama de informações para que nós, empresários, possamos tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas, menos intuição e mais análise de dados. Acho que o momento proporciona isso a todos nós. Muito obrigado, Túlio Barbosa, diretamente de Brasília, compartilhando um pouco da sua percepção sobre vários temas, a economia prateada, novos negócios chegando no Brasil. Muito bacana, muito legal essa conversa. Mas agora, vamos chamar a nossa comentarista Vera Brock, que vai trazer as suas dicas de gestão. Vera, é contigo. Olá! Eu sou Vera Lúcia Brock Brasil, eu sou doutora em Economia, com pós-doutorado na área de Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou professora, palestrante, empreendedora e CEO da Brock Delphi. Hoje trouxemos para você um instigante questionamento. Você sabe o que é o chá? Você pode pensar, o chá, eu sei. Não. Na verdade, não é aquele chá que a minha mãe faz para mim ou a minha amiga quando vou visitá-la. O chá é uma metáfora que usamos para definir o conhecimento, a habilidade e as atitudes das pessoas. Para definir, deve-se iniciar explicando o que é competências. As competências dos profissionais da área de gestão. Contudo, competências têm múltiplas definições e um número incalculável de autores. Competência tem a primeira definição encontrada com referência a cargos, as funções, as atribuições, as atividades laborais e também educacionais. São atividades que envolvem todas as pessoas, do juiz ao professor, que produzem conhecimentos e saberes. Também define o perfil dos profissionais da área de gestão. Competência está conectada às atividades laborais e educacionais do homem
no mundo do trabalho e da educação. Competências de formação são atributos ou qualidades humanas relevantes e factíveis por aprendizagem, seja na escola ou no trabalho. Desenvolver competências está relacionada à condição do saber fazer e, antes de tudo, saber ser. As competências passam por um desdobramento de atitudes e atributos, podendo dimensionar outros aspectos como habilidades específicas. As leis de mercado são formidáveis. Exigem competências técnicas. As organizações empresariais exigem competências técnicas e comportamentais. Por exemplo, as variáveis comportamentais de um indivíduo competem ser destacadas pelo conhecimento. O conhecimento é o saber que engloba o conhecer, por cursos, desenvolvimento, preparar-se para conhecer tipos de funções de determinados. Por exemplo, se eu quiser saber nadar, eu tenho que saber como funciona o nado. A habilidade é o saber fazer, é a dimensão prática que desenvolvemos à medida que nos preparamos. Desenvolver um conhecimento, exercitá-lo, praticá-lo no mar, na piscina, nadando, usando o exemplo do nado, capacitando-se para saber nadar. Então, conhecimento é saber, é conhecer. Habilidade é saber como fazer, saber fazer. Então, para fechar a trilogia do chá, temos a mais importante, que é a atitude, que é a forma cognitiva do indivíduo saber fazer, querendo fazer. O querer fazer, que é a predisposição pessoal em fazer ou não fazer uma ação, que deve ter, acima de tudo, persistência e, além do mais, a disciplina para aprender. Treinar e nadar. Treinar é capacitar-se para a atitude proativa, a segurança que eu busco. Então, saber e saber fazer ou refazer são competências técnicas. Querer fazer é uma competência comportamental. Os indivíduos devem ter o chá presente nas suas competências. Logo, o mercado do trabalho, na gestão das organizações empresariais, exigem competências técnicas e comportamentais. Então, gostou do chá? Vem comigo para a próxima terça-feira.
Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e o nosso convidado que vai conversar conosco agora, direto do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é um profissional multicultural que tem muita história para contar, muita experiência e que vem de um outro país, mas que já está aqui no Brasil há muito tempo. Eu estou me referindo ao Daniel Strongin. Tudo bem, Daniel? Ai, tudo bem. Vocês? Tudo ótimo. Bem. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Daniel, seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Você que já está aqui há vários anos morando no Brasil, já tem esse jeitinho mais brasileiro, ainda com esse sotaque mais estrangeiro, mas a gente sente muito bem acolhido pelo seu jeito. Mas, Daniel, para as pessoas que não conhecem ainda a tua história, pode contar um pouco para a gente os passos que você acredita serem mais importantes? Porque eu imagino que dentro desse tempo de trajetória profissional tenham muitas histórias. Uhum. Seria um prazer. Eu comecei trabalhando, na verdade, depois do primeiro ano de universidade. Eu saí de universidade para ir para a Europa e eu fui um aprendiz numa cozinha. Sim, e começar uma carreira que eu fiquei para 28 anos como chefe de cozinha, mas para a última 20 anos foi mais um administrador e executivo do que trabalhando na cozinha. Eu trabalhava em lugares de 5 estrelas, como o Ritz-Carlton, no clube deles e também no hotel em Boston. E depois disso foi convidado para ir para a Califórnia. Eu mudei para a Califórnia, foi o chefe de um grande hotel com um chapéu muito alto. E a amiga meu, que foi uma pessoa que buscou trabalho para pessoas diferentes, me ligou e disse: Daniel, eu preciso falar com você, tenho um trabalho ideal para você, está como um supermercado. Eu falei: você está brincando. Eu sou chefe de 5 estrelas, e ela falou, eles não trabalham no Natal. Eu falei: eu vou aceitar. Mudei para os supermercados, e realmente esse foi um supermercado, um rede na época 3 lojas, mas de gourmet. Ele estava colocando cozinhas dentro de cada supermercado que eles tinham, como chefes. Ele foi o chefe corporativo e em tempo foi o diretor de serviço de alimentos e de delicatessen, como cozinhas, toda comida fresca feita dentro do supermercado. Então, minhas habilidades de fazer produtos de qualidade que eu aprendi no Ritz-Carlton começam a incluir como fazer uma organização de excelência. E depois que eu saí disso, eu fui convidado para o estado de Califórnia para ajudar, porque em parte eu vendi queijos artesanais. E foi o primeiro realmente no estado de Califórnia de fazer isso, de fazer queijos artesanais dos Estados Unidos. E o estado que é para me ajudar, os produtores e laticínios lá no Califórnia, fez isso para 11 anos. E depois foi convidado para o concorrente, o estado de Wisconsin, para uma organização que foi realmente um centro de inovação para os laticínios. Criamos uma indústria bilionária. É interessante. E depois eu saí de lá porque tinha mudanças, como o governo dá dinheiro para os estados, eles precisam minimizar esses esforços, e continuo trabalhando como individuais, empresas, etc., incluindo em México e, no fim, no Brasil. E no processo, eu estava trabalhando a maioria do tempo no Skype na era, e realizei que eu posso morar em qualquer lugar onde eu quero morar. Chego no Rio de Janeiro e nunca saiu. Eu adoro essa cidade. Então, aqui eu tenho muitos clientes diferentes. A maioria é como você pode fazer uma organização que criar coisas de excelência. E estava fazendo isso por 19 anos também. Tinha um renascimento de queijo artesanal aqui, e eu, como amigos, ajudou o Prêmio Queijo Artesanal Brasil, e ficou o coordenador sensorial do concurso.
que eu faço até hoje. Que legal! É uma história interessante, com diversas atividades diferentes. Mas, Daniel, uma coisa que acho que é interessante para as pessoas, quais são as principais diferenças que tu percebes, por exemplo, do empresário americano para o empresário brasileiro? Claro que no Brasil é um país continente, é muito grande, assim como os Estados Unidos também é muito grande, existem diferentes culturas no Brasil, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, tu estás falando aí do Rio de Janeiro, existem diferenças dentro do Brasil, mas as diferenças que tu percebe culturais do empresário americano para o empresário brasileiro? Na verdade, a diferença é maior entre os governos e como eles operam como negociantes. Nos Estados Unidos foi criado para negócios. E todas as leis a facilitar pessoas fazendo negócios. E o Brasil é o oposto. O governo complicar coisas. E, na verdade, tem uma ideia em algumas partes do governo que a pessoa que faz negócios precisa manter o olho deles, porque eles vão fazer uma coisa ruim. Então, você tem um terceiro parceiro aqui no Brasil, que é o governo. E nada contra o governo, os governos são importantes, mas sei como a liberalização das regras, eu penso que o Brasil pode abrir muito. Por quê? Voltando para a diferença entre as pessoas nos Estados Unidos é acostumado desde os anos 50 de ser o líder do mundo. Não sempre merecido, eu vou dizer, porque, na verdade, nos anos 50 não tinha competição depois da Segunda Guerra, mas tem essa atitude. Então, eles perdem alguma pensando que a negociação é uma guerra. E tudo as coisas que ele fala, negócio é guerra, tem inimigas, eu preciso lutar para isso, nadar como tubarões. Mas os brasileiros gostam de fazer coisas juntos, é mais fácil para brasileiros cooperar. E como as pessoas, particularmente o Japão, ensinou para nós, cooperação é a chave de sucesso de longo prazo. Então, eu adoro trabalhando com brasileiros, porque é muito fácil fazer junto, você não tem muitas coisas, mas tem uma coisa que realmente me irrita de negociantes brasileiros, eles não querem falar não. Então, para você encontrar se a pessoa realmente é interessada ou não, pode levar um mês e realizar que eles não são interessados porque não respondeu. Em vez de, como americanos e canadienses, não, eu não quero fazer isso. Desculpa, mas não quero. E outra coisa, sistema de licitação para contratos, eu penso, funciona contra qualidade. Porque o pessoa que faz o trabalho pedir para você fazer uma proposta, ele manda para a financeira, ele não pode falar mais, e financeira só tenta pegar a pessoa que tem custo menos. E o baixo custo é inimiga de qualidade. O que importa é que você ganha, não o que você gasta. Então, eu penso que essa é outra diferença também. Mas tem nenhuma pessoa mais empreendedora do que um brasileiro. Até nas comunidades, porque para sobreviver, eles precisam ser. Dan, exatamente isso. Aqui a gente tenta, né, desenvolver muito esse consenso de custo e benefício, né, que entra justamente no que você está trazendo sobre a questão da qualidade. Será se vale mais a pena comprar algo mais barato que não tem qualidade e daqui a pouco ter que comprar de novo? Será se isso é mais barato do que comprar algo um pouco mais caro, mas que tenha qualidade e uma maior durabilidade, ou pelo menos que evite ter algum problema que vai gerar um custo à frente? A gente sempre tenta trabalhar isso, mas dentro das licitações, como você disse, muitas vezes, na maioria delas, o que acaba sobressaindo é o menor valor e não a melhor qualidade e custo-benefício. Mas na tua conversa anteriormente, tu tinha dito que estava atuando muito com consultorias. Quais são os maiores problemas que normalmente você atende
aos seus clientes, aqui sendo eles do Brasil ou do estrangeiro, que normalmente chega para ti e que você busca justamente desenvolver uma possível solução? Uhum. A maioria do consultoria que vai sair, até como estados, tinha de haver com como ter lucro. Porque, respeito ao fato que somos negociantes, às vezes lucro é muito difícil de encontrar, mas do ponto de vista de holística, e não no sentido do hippie holística, mas no sentido de eu sempre olhar para a empresa inteira. Porque eu acredito que o caminho de lucratividade é qualidade, e você não pode ter qualidade sem uma gestão humanista e pensando sobre todo mundo que está dentro, porque negócios é mais do que máquinas e métodos e processos, é dinheiro, e tem pessoas. Em fato, a maioria da empresa é pessoas. Como eliminar as coisas que mais ou menos desnecessário e focar nas coisas que importa mais, sim, e no processo de encantar clientes, porque isso é a caminho real para chegando para o sucesso. Daniel, agora tu estás com um projeto novo que está em andamento, inclusive tem um treinamento que vai ser realizado que se chama IDW ou IDW. Conta para nós o que é a ideia do IDW e de que forma ele pretende colaborar com os empresários brasileiros. A EDW, o que realmente significa inovar seu trabalho diário. Tem muito falado hoje em dia sobre inovação. É muito importante, mas nem tudo inovação é uma grande inovação, é colocando uma nova computador no mercado. Muita inovação é coisas pequenas, mas coisas que ajudam a pessoa a fazer um trabalho com mais alegria e mais lucro. Tem um problema em consultoria, que é o consultor entra com todo o conhecimento, dá esse conhecimento para o cliente e sair, e o cliente está lá esperando para usar essa informação, mas não sabendo como encontrar essa informação. E eu realizei anos atrás que eu não sou mais inteligente de outra pessoa, eu sou uma pessoa comum. Então, se eu posso ver o que eles precisam, eles podem também, se eles têm um pouco de conhecimento. Então, a ideia de IDW é compartilhar esse conhecimento em como seguir lucratividade para medir se as mudanças que eles desenham no programa e depois é realmente lucrativa, é realmente fazer coisas melhor. E fizemos isso para um processo de colocando consultoria no inverso. Em vez de consultor sabendo tudo, o cliente sabe tudo. E o consultor lá é como um mentor, para dar algumas ferramentas simples, claras, para ajudar eles a encontrar como inovar as coisas que eles fazem diariamente e se essas mudanças realmente é para melhor. E fazemos isso no eventos. O diferença é que tem uma aula no começo de semana, mas durante a semana a empresa, ou até 3 pessoas na empresa, trabalhar coletando os dados, fazendo os planilhas que ensinar para eles, com ajuda pessoal de um mentor. Sim, e tem alguns dos melhores mentores do Brasil e fora trabalhando nesse processo para ajudar ele a chegar e desenhar um projeto de melhoria e implementar esse projeto dentro de um período de um evento inteiro é 5 semanas. E no fim de novembro estamos fazendo o primeiro módulo, que é o troque seus óculos, que é como a fazer relatórios operacionais que dão informação para uma negociante em 1 segundo para saber o que ele precisa fazer. Porque quando você vê o que está realmente acontecendo, é muito simples, não é complicado. É simples de saber o que você precisa fazer. Então, esse é o projeto. E para quem quiser mais informações, pode mandar um e-mail para esse e-mail que está aí na tela, dan@gestão.guru. Ana Paula.
vou pedir para ti, para que possas passar para a gente uma mensagem final rapidinho, porque nosso tempo está ali já acabando. Sim, a mensagem é isso. O negócios, realmente, trabalho, precisa ser um ato de amor. Sim? Na verdade, é uma maneira em que adultos brincar como crianças, mas num nível que é mais espiritual, é mais para ajudar a comunidade. Então, se você está trabalhando e você não tem alegria em que você está fazendo, não como criança, mas como um adulto, e despeito do fato que tem desafios, é que você não é divertindo para você não tem satisfação, provavelmente é porque você está fazendo muito mais do que você precisa fazer. E se você encontrar o mínimo de coisas que você precisa fazer, que importa, pode diminuir o número de itens que você faz, que não é um pouco trivial para o que você quer fazer, você pode chegar no caminho de ter alegria no trabalho. Muito obrigado. Este foi o Daniel Strong, empresário, falando conosco lá do Rio de Janeiro. Mas agora tem uma novidade no movimento empresarial. A partir de agora, em todos os programas, nós vamos contar com as dicas jurídicas do Dr. Giovanni Alves. Começando agora, Dr. Giovanni Alves, qual é a dica que preparou para nós no programa de hoje? Olá, meu nome é Giovanni Alves, sou advogado empresarial aqui em Porto Alegre e gostaria de compartilhar contigo hoje uma dica jurídica de um tema que que muitas pessoas vêm me consultar, que é uma holding. O que é isso, né? Que estrutura é essa? Em linhas gerais, a gente pode dizer que a holding é uma estrutura societária que tem como finalidade, em grande parte, aliás, essa primeira que eu vou lhe dizer, foi como ela surgiu, que é a participação em outras sociedades. Isso mesmo, a holding ela tem como objetivo principal, ou quando ela foi criada, a sua ideia era ser uma estrutura para a organização societária, de modo que os sócios pudessem investir e participar em outras empresas dentro dessa estrutura. Com o tempo, a holding vem sendo utilizada para outras finalidades, e uma bastante usual é a holding patrimonial. O que seria essa estrutura, então? A holding patrimonial é a mesma estrutura societária, só que a sua finalidade é guardar ou resguardar ou proteger o patrimônio adquirido pelos empresários, por aqueles que desejam, não somente empresários, por aquelas pessoas que desejam guardar e proteger o seu patrimônio. Então, é uma estrutura societária que tem essa finalidade, deve ser bem organizada para evitar contratempos ou questões envolvendo atuações por parte de órgãos de fiscalização. Ou seja, ela tem que ser muito bem estruturada para que o empresário possa ter a segurança de estar organizando o seu patrimônio de modo a manter para as próximas gerações. Isso. Quero dizer sobre próximas gerações que a holding é um excelente instrumento de sucessão patrimonial. Muitos até dizem, Giovanni, é uma organização de planejamento tributário. Eu vou lhe dizer, no meu modo de enxergar, a estruturação do patrimônio por meio da utilização de holdings, ela serve muito mais para uma proteção patrimonial e uma sucessão destes bens que estão ali resguardados. Então, sim, a holding é um excelente instrumento para a sucessão patrimonial. Tá ok? Se você ficou com alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, entre em contato, estou à disposição, vamos conversar mais, é um tema bastante intrigante, bastante interessante e muito usual. Então, se você tiver dúvida, estou à disposição para conversar contigo, entre em contato que a gente vai conversar mais, tá bom?
Olá, eu sou a Kelly Scherer, sou administradora, consultora para pequenos negócios, coach, analista de perfil e também consultora. Estou aqui para te fazer um convite. Eu integro a Amicro, uma associação para pequenos empreendedores e microempresários aqui de Porto Alegre, que estará fazendo nos próximos dias 17, 18 e 19 o segundo Congresso Sul Empreendedor. Nesse congresso, você vai ter oportunidade de interagir com muitos empreendedores, assim como você, que estão em busca de capacitação, inovação, conhecimento, networking e, quem sabe, até novas oportunidades de vendas. No dia do congresso, eu vou estar conversando um pouquinho com você sobre organização e gestão de tempo. E isso é fundamental na nossa vida, independente da atividade que nós vamos realizar ou que estamos executando no momento. Organizar o tempo e otimizar as nossas ações fazem com que o nosso dia renda mais e nós tenhamos mais assertividade e melhor produtividade no final do dia. Então eu te convido, venha participar com a gente desse congresso. As inscrições estão abertas pelo Simpla. Haverá no dia 17 uma rodada de negócios, essa rodada é em parceria com o Sebrae, e o evento no dia 18 e 19 tem as suas inscrições gratuitas. Então, não perde tempo e vem participar com a gente. Estamos de volta aqui no último bloco do Movimento Empresarial para aquele bate-papo final que a gente sempre faz referente aos assuntos que foram abordados aqui por nossos convidados. Tanto o nosso convidado Túlio Barbosa quanto o Daniel Strongin são empresários de áreas muito diferentes, né, Rogério? No entanto, a gente sempre aprende com os conteúdos que são abordados. E foi para a gente uma novidade, a qual nós, com uma empresa no Brasil, nós, os brasileiros, estamos nessa área da tecnologia, aí liderando neste setor de motos elétricos, por meio, claro, da empresa que o Túlio Barbosa nos apresentou, né, Rogério? Eu acho muito interessante esse tema dos veículos elétricos, né? Sejam automóveis, sejam motos, porque, sem dúvida, é uma solução que ali na frente vai necessariamente acontecer. No mundo inteiro está acontecendo essa troca dos veículos movidos a combustível fóssil por veículos elétricos, tanto veículos como automóveis, caminhonetes, ônibus e até mesmo caminhões, mas também as motocicletas. E isso é uma coisa muito interessante, até porque essas motocicletas, Ana Paula, elas têm um custo menor, elas favorecem o deslocamento dentro de cidades, porque muitas vezes dentro das cidades as pessoas se locomovem em pequenas distâncias, e isso favorece justamente a pessoa chega em casa, conecta uma moto na tomada normal, né? É diferente de um carro elétrico que tem que conectar em todo um sistema diferente. As motos não, as motos são conectadas na tomada, essa tomada que a gente tem em casa conecta lá, não paga o IPVA, e em alguns casos sequer precisa habilitação, porque elas vão até uma velocidade baixa. Para deslocamentos dentro de uma cidade, que em média as pessoas se deslocam aí 10 quilômetros, 20 quilômetros por dia, é na medida, uma coisa muito interessante. E o Túlio Barbosa estava falando, entre outras atividades que ele tem, ele está justamente com uma importadora, né, está montando parte das motos aqui, está importando quase o conjunto inteiro, e vai lançar muito brevemente aí esse produto, né, para competir com outras motos elétricas que existem aqui no Brasil. E uma outra coisa que ele trouxe muito interessante, Ana Paula, que eu acho que a gente até já conversou sobre esse tema em programa anterior, a questão dos 50+. 50+, tanto como pessoas que trabalham dentro de empresas, como funcionários, como terceirizados, mas também como público consumidor. Se dizia, até algum tempo atrás, que o Brasil era um país de jovens. O Brasil não é mais um país de jovens. Se a gente olha a pirâmide etária do Brasil, a gente vai ver que o percentual de pessoas
acima dos 40 e acima dos 50 é muito significativo. É claro que você vai dizer, mas até os seus 20 anos também. Sim, mas logo, logo haverá mais pessoas acima de 50 anos do que pessoas até os 20 anos. Olha só que coisa interessante. Então, isso está transformando o jeito de fazer negócios. Porque, afinal de contas, as pessoas estão vivendo mais e estão precisando trabalhar mais. Então, o mercado de trabalho ele também está olhando para essas pessoas que têm seus 45, 50, 55, 60 anos, têm muita experiência e que estão sendo requisitados pelas empresas justamente para buscar harmonizar o ambiente. A impetuosidade e a vontade de fazer as coisas rapidamente que os jovens têm é muito importante para dar uma energia de renovação nos negócios. Mas a estabilidade e a tranquilidade que, de um modo geral, os profissionais 50 a mais trazem, também é algo cada vez mais necessário dentro do ambiente de negócios, né, Ana Paula? Sim, Rogério, e além da questão do mercado de trabalho para os 50 a mais, os quais estão aí fazendo uma transformação tanto nas políticas de contratação, muitas políticas públicas também, e uma abertura para que esses 50 a mais se mantenham no mercado de trabalho, ainda tem uma larga possibilidade que está em crescimento de oportunidades para desenvolver produtos e serviços para esse público. Afinal de contas, por eles estarem vivendo mais, a gente não precisa olhar somente a entrada deles no mercado de trabalho. Nós também, como empresários e empreendedores, temos a oportunidade de desenvolver produtos e serviços para atender essa demanda desse público que é crescente, né, Rogério? E por outro lado, falando em 50 a mais, a gente ouviu também o Daniel Strongin. O Daniel tem uma história muito legal, ele é um americano, ele contou que ele trabalhou em vários lugares, mas em muitos casos trabalhou como inicialmente chefe de importantes restaurantes e importantes hotéis lá nos Estados Unidos e no Brasil. Também foi diretor dessa área de hospitalidade e alimentação de importantes redes. E hoje ele é um consultor que está no Brasil já há mais de 20 anos, colaborando com empresas, ajudando a responder uma coisa que muitas vezes é uma grande dúvida, né? Eu, empresa, como é que eu não estou atingindo aquela rentabilidade que eu poderia ter? O que eu preciso fazer para modificar isso? Claro que é um tema muito complexo, é um tema, Ana Paula, que envolve gestão de pessoas, envolve marketing, mas, por vezes, envolve, vamos dizer assim, um olhar sobre aquilo que realmente importa. A gente tem muitas coisas dentro das empresas, a gente tem muitos produtos, e muitas vezes existe um esforço que é demandado para lidar com coisas que trazem pouco resultado, ou que significam pouco. Existe a chamada curva de Pareto, que diz que 20% das causas refletem 80% dos resultados. Ou seja, se eu tenho 100 problemas, provavelmente 20 desses problemas causam 80% das consequências. Do mesmo modo, se eu tenho 100 produtos, provavelmente eu tenho 20 que dão uma rentabilidade maior e 80 que vão dar uma rentabilidade ali de 20%. Se eu conseguir identificar quais são aqueles produtos e serviços que me trazem um resultado melhor, eu vou focar neles, ao invés de ficar perdendo tempo, muitas vezes, com algum produto que é importante, mas que é responsável por pouco resultado. Então eu estou gastando energia, estou gastando tempo para lidar com uma coisa que, no final das contas, não vai fazer tanta diferença assim. Esse trabalho, entre outras coisas, é algo que o Daniel Strongin desenvolve a partir lá do Rio de Janeiro, a partir da IDW, que é uma organização que ele é o mentor, é um dos fundadores, e que está desenvolvendo um curso justamente para trabalhar com essa ideia, né? Enxergar o que é mais importante, criar indicadores e relatórios para lidar com esse tipo de situação de uma forma mais tranquila. E muito legal também, Ana Paula, né, nós que atuamos no ambiente internacional também,
a questão da diferença cultural, né? Ele falou dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, e aí ele não trouxe uma crítica a este governo, né, a este presidente ou aquele presidente, não, ao modelo mental do governo, da entidade governamental, do setor público no Brasil e o setor público nos Estados Unidos, né? E as questões de como o empresário se relaciona com isso. Sim, Rogério, inclusive, fazendo uma volta aqui ao assunto que você estava falando sobre as atividades que o Dan desenvolve pelo IDW, é claro que ele vem com todo esse olhar e essa expertise para a qualidade, mas não é só o Dan que executa as atividades, tem toda uma equipe de administradores, de relações internacionais e de várias outras expertises que desenvolvem esses processos conjuntamente perante ao olhar de qualidade e da experiência que ele já possui de vários países, de várias empresas de grande porte, que traz para dentro desse projeto, dessa iniciativa que é o IDW, para desenvolverem os processos, né? E essa questão da mentalidade dos empresários e do governo, o Túlio também trouxe um assunto que é algo que a gente sempre fala sobre, para quem conhece a diferença entre as mentalidades da criação cultural do brasileiro, falar assim, do brasileiro e muitas vezes do americano, e fazendo essa junção, aí já que a gente estava falando com o Dan também, do americano do norte, é a questão de quando os pais criam os filhos para serem empresários, nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil, eles criam os filhos com a cultura de serem empregados. Então, isso também reflete nos resultados. Se são os empreendedores que movimentam a economia do país e os governos não apoiam que sejam desenvolvidos mais empreendedores e não difundem essa cultura de empreender e sim de empregar, então a gente começa a perceber que a gente vai ter mais funcionários do que empresários e empreendedores a empregar esses funcionários. Então tem toda essa questão de mentalidade também, e isso reflete no resultado. Ana Paula, lamentavelmente o tempo está se esgotando. Mais uma vez estamos chegando aqui ao final do nosso programa Movimento Empresarial, com o fundamental apoio da Sistec Contabilidade Digital, que é uma empresa especializada em colaborar com pequenos negócios, com pequenas empresas que estão iniciando, mas também com empresas que estão em processo de desenvolvimento. A gente sempre convida os nossos telespectadores a colaborarem com o programa Movimento Empresarial, mandando através aí do nosso direct lá no Instagram dúvidas, dicas, sugestões de pessoas que você gostaria de ver aqui no nosso programa, e também para os nossos apoiadores futuros. Você gostou do programa? Você gostaria de ter a sua marca associada ao programa Movimento Empresarial? Entre em contato aí com a gente, que a nossa área comercial vai te dar uma opção bem bacana para você ser um dos nossos apoiadores. Mas o programa de hoje chega ao final, com a promessa de que semana que vem o Movimento Empresarial vai estar de novo às 21h30 pela Rede Sul de TV. Ana Paula, até terça-feira que vem. Telespectadores, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.